Olha aí, meu amigo, finalmente saíram os índices de inflação da Argentina do mês de fevereiro. Eu tinha previsto que sairia mais ou menos nessa época mesmo, dado o histórico dos meses anteriores. Agora, olha como a grande mídia brasileira, a mídia esquerdista, está noticiando o tema. O pessoal do Poder 360 coloca: inflação mensal da Argentina acelera para 2,4% em fevereiro. Tá igualzinho ao Brasil, tá no mesmo patamar do Brasil. Não há o que se dizer que a condução da economia na Argentina está diferente. É uma clara tentativa de igualar os dois cenários que, obviamente, não tem comparação. Porque essa aceleração aqui é um aumento de estava em 2,2% em janeiro, foi para 2,4% em fevereiro. No cômputo geral, no contexto geral, não é muita coisa. É praticamente uma estabilidade, aquela flutuação normal dentro desse cenário, dentro do patamar em que a economia argentina se encontra hoje. Totalmente o oposto do Brasil, que teve uma alta aí de 1,3, 1,2 ponto percentual de um mês para o outro, que é muito mais relevante, muito mais substancial do que essa alta aqui da Argentina, e também no contexto brasileiro. A forma mais honesta mesmo de tratar a notícia é como ela deve ser tratada. O pessoal da CNN acertou. Inflação anual da Argentina em fevereiro cai ao menor nível em quase 3 anos. Sim, é uma análise da janela de 12 meses, que é o que realmente nos importa no atual cenário. Mas nem toda a mídia consegue lidar tão bem assim com o sucesso da Argentina. E não é o primeiro vídeo do dia em que eu critico a grande mídia brasileira. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, o aumento em relação a janeiro foi de 0,2 ponto percentual. Um aumento ali dentro da flutuação típica desse patamar de alta de preços mensal. Lembrando que nós estamos falando aqui de alta de preços, não é aumento da base monetária, que é o que realmente é a inflação. Pelo contrário, a base monetária na Argentina começou a diminuir já, mas isso é papo para outro vídeo. Pois bem, compara isso com o caso brasileiro. Isso aqui é uma queda de 10% no índice, aliás, uma alta de 10% no índice geral. No caso brasileiro, uma alta, se a gente colocar em percentual, de 1000%, sei lá, de um mês para o outro, né? Enfim, o índice subiu quase 10 vezes, né? Um pouco menos do que isso, dá uns 800% de alta. Enfim, não dá para comparar, mas a tentativa desse pessoal aqui é comparar. Agora, dá uma olhada nisso aqui, na evolução mensal. Você vai ver que isso acontece mesmo. A partir de maio, que é quando a inflação realmente despencou e ficou abaixo dos 5% ao mês, você pode ver lá, cai para um patamar, sobe um pouquinho, aí cai de novo, aí sobe um pouquinho, aí caiu, subiu um pouquinho, caiu, agora subiu um pouquinho. Tá dentro da normalidade, uma normalidade que aponta para baixo. Olha aqui, tá apontando para baixo desde então. Primeiro mês do Javier Milei, a inflação, a alta de preços acumulada, chegou a 25% e caiu agora para 10 vezes menos do que isso. Aliás, menos do que 10 vezes ainda. É uma coisa impressionante e é assim que a leitura tem que ser feita. Não, mas acelerou em relação a janeiro. Meu amigo, tem que ser muito canalha para pontuar a coisa desse jeito, para noticiar nesses termos. E essa variação é muito pequenininha, portanto, quase irrelevante no fim das contas. É praticamente uma estabilidade da alta de preços. Lembrando, os preços estão subindo, por isso que o valor está positivo. Talvez chegue aí o momento no futuro em que os preços caiam de maneira geral. Então teremos uma deflação, de acordo com a definição desse pessoal. Deflação também não é isso não, é redução na base monetária. Mas os preços ainda estão subindo, só que num patamar muito menor do que antes. Olha aqui 2023, por exemplo, dá uma olhada nessa parte aqui, pré-Milei, né? Podemos colocar assim. Os preços estavam subindo na casa de 6, 7% ao mês. Em alguns casos, mais do que 10% ao mês. Meu amigo, isso aqui é mais do que a inflação acumulada do ano aqui no Brasil, né? É uma coisa completamente descontrolada. E isso com preços controlados pelo governo via subsídios. Então o governo estava despejando dinheiro na economia para controlar os preços, para bancar o prejuízo que as empresas estavam levando, e ainda assim a inflação estava disparando
nesse patamar. Olha como que a situação ficou agora com Javier Milei. Não tem nem o que se mostrar a esse respeito. Mas o que importa mesmo, em se tratando de um país com esse vai e vem inflacionário, uma situação que chegou a ter 25% de inflação em apenas um mês, depois caiu para 21, 20 mais ou menos, ficou muito alto, portanto, durante muito tempo, é uma janela temporal de 12 meses para ter uma análise melhor da evolução dos preços nesse período. Aí a gente consegue ver a mágica acontecendo. Pois bem, vamos olhar. Então, né? Veja aqui que nós chegamos ao patamar de 66,9% de inflação. O mês passado, o acumulado de 12 meses em janeiro, pela primeira vez ficou abaixo dos 100% neste governo Javier Milei. Então, é uma coisa muito positiva. Olha a queda que nós temos desde o ápice que foi lá em abril. Olha essa curva de queda de inflação acumulada. Isso aqui é impressionante. Lá no máximo estava quase 300%. Olha aqui, 289,4%. Isso aqui, com 4, 5 meses do governo Milei, estava nesse patamar. Agora que a gente tem 1 ano e 3 meses, caiu para 66%, que é muito melhor do que quando o Milei assumiu o mandato dele. Estava mais ou menos aqui na casa dos 100%. Olha só, essa linha tracejada aqui é 100%. Então veja que esse patamar é o menor desde 2022. Eu acho que é por aqui mais ou menos, nem sei se é nesse mês de setembro aqui de 2022. Colocaram esse patamar, não sei exatamente o que é aqui. Vamos ver nessa outra notícia qual que era o recorde anterior, junho de 2022. Olha aqui. Sim, mais ou menos nessa parte aqui, estava em 64% a inflação da Argentina. E vai cair também. Vai voltar para patamares aqui em breve, lá do começo de 2022, talvez até de algum período aqui em 2021, e depois vai retroceder para uns 30% no final do ano, provavelmente. Porque olha só, a janela temporal que nós estamos considerando é de fevereiro de 2025 até março de 2020, aliás, de março de 2024 até fevereiro de 2025, falando na ordem correta aqui, né? Então a gente tem esses meses bastante altos aqui ainda na consideração, né? Temos o mês de março e o mês de abril, com inflação, acho que abril já estava abaixo dos 10%, mas março estava acima ainda. Então esses meses vão sair, provavelmente para entrar no lugar deles, 2%, 3%, talvez, a depender do mês, a depender das circunstâncias. E aí vai dar uma queda muito grande nesse índice acumulado de 12 meses também. Ainda que os canalhas venham dizer que acelerou em relação a fevereiro. Beleza! E o acumulado de 12 meses? Tá como? Isso aqui é o que realmente importa. Veja que o caso brasileiro é o exato oposto disso aí. O acumulado de 12 meses está subindo. É descontrole que nós temos aqui no Brasil, enquanto que na Argentina nós temos uma economia muito bem estabelecida dentro de bases econômicas monetárias muito sólidas. E depois do mês de maio também a tendência é que haja uma queda assim nesse índice, porque olha, mês de maio nós tivemos 4%, o mês de junho, salvo engano, foi 5%, então tem tudo para ser menor do que isso ainda, 2, 3%, conforme eu falei. Então maio, junho, julho, agosto, até chegarmos em agosto desse ano, a tendência é que haja uma queda acentuada nessa curva aqui. Não sei como as coisas vão estar até lá. Se tiverem melhorado bastante, se a economia estiver crescendo bem, provavelmente nós veremos uma queda acentuada por outros fatores de fato. No caso, mas a economia vai crescer, isso vai aumentar a inflação. Não é o que está acontecendo no Brasil? Está acontecendo no Brasil porque o PIB só está crescendo aqui por causa de gastos estatais, por causa de dinheiro sendo impresso do nada. Na Argentina, o governo estancou a impressão de dinheiro em meados do ano passado, e a economia está crescendo, as empresas estão crescendo, a produtividade está aumentando, a riqueza do povo, a renda está aumentando de uma forma natural. Então, quando você tem esse cenário de uma expansão da economia orgânica, natural e uma base monetária estável, você tem uma queda de preços. É natural que isso aconteça. Aumenta a disponibilidade de itens na economia, a oferta. O preço de tudo isso tende a cair, uma vez que a moeda não está se desvalorizando. Pelo contrário, o peso argentino está se valorizando. Então, muito cuidado ao ler qualquer notícia sobre a Argentina,
O viés é muito pesado e esse tipo de sem vergonhice da mídia sempre vai acontecer, tentando pintar como negativo um resultado que é muito, mas muito positivo. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.